Amados, abramos a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 12. Por favor, se alguém perto de você estiver sem a Bíblia, chegue perto dele, chegue perto dela e ofereça o seu exemplar da Escritura, abençoe o seu vizinho, a sua vizinha. Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo é o 12, e eu vou ler do verso 28 ao verso 34. Na minha Bíblia está assim o título dessa passagem, os dois grandes mandamentos. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 28 a 34. Aproximou-se de Jesus um dos escribas que o ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que Deus é um e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Deus abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações. Não estás longe do reino de Deus. Foi o que Jesus disse àquele escriba. E eu lhe perguntaria, meu querido, minha querida, a que distância você está do reino de Deus? O texto bíblico nos conta um episódio. Jesus havia debatido com escribas e fariseus, que eram os especialistas religiosos do povo judeu naquela época. Jesus havia confrontado aquelas pessoas com a verdade de um modo inegável, e um daqueles escribas, um daqueles doutores da lei, que tinha visto a resposta sábia de Jesus Cristo, lhe perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Muitos escribas, quando faziam perguntas a Jesus, não estavam interessados na resposta. As perguntas eram para confundi-lo, para tentar apanhá-lo em algum erro ou falta, mas não era o caso deste homem aqui. Era um homem sincero. A razão dele fazer a pergunta a Cristo não é que desejava lhe pôr algum embaraço, mas que tinha visto que Jesus respondera bem. Ele de fato queria aprender. E o que ele queria aprender? Qual era o maior de todos os mandamentos? Na época de Jesus, os escribas e fariseus haviam chegado à conclusão de que no Velho Testamento existiam 613 mandamentos. Dentre estes 613, 365 eram proibições. Eram mandamentos que começavam com a palavrinha não. Era o que você não podia fazer. 365 proibições. É um negócio sério. Dá um não
para cada dia do ano. Então você acorda de manhã, abre o olho, a primeira coisa que você escuta é um não. Não faça isso, não faça aquilo. Mas além das 365 proibições, haviam 248 determinações. Faça isso, faça aquilo, somando um total de 613 mandamentos. Não é de admirar que aquele homem quisesse saber qual era o mais importante. Afinal, haveria tempo para cumprir todos estes mandamentos? Ou havia algum ao qual ele devia se deter com mais atenção? Ele era sincero. Ele queria saber o que eu não posso fazer de jeito nenhum. O que eu tenho que fazer de qualquer maneira? Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus, com a sua sabedoria sobrenatural, lhe responde, resumindo aqueles 613 mandamentos em 2. E é muito interessante que o que Jesus faz é citar 2 versinhos do Velho Testamento. Jesus não cria nenhum mandamento novo, não traz nenhuma informação nova. Jesus pinça do Velho Testamento 2 versinhos e diz, olha, se você prestar atenção, nesses 2 versos está resumido tudo o que o homem precisa fazer para agradar a Deus. Primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos estavam lá no Velho Testamento. E aí Jesus diz, não há outro mandamento maior do que esses. O doutor da lei ficou admirado com a resposta de Cristo. E concordou. E disse, mestre, muito bem, é verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que qualquer sacrifício, do que qualquer holocausto. Aquele homem percebeu a verdade da resposta de Cristo, verdade essa que todos nós podemos observar. Por exemplo, na parte mais conhecida e famosa da lei, os 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos falam sobre a relação com Deus, e os 6 últimos mandamentos falam sobre a relação com o próximo. De maneira que, amando a Deus sobre todas as coisas, e amando ao próximo como a nós mesmos, acabaremos por cumprir os mandamentos de Deus. E ao trazer esta palavra, aquele homem estava concordando com a resposta de Cristo. Cristo, por sua vez, reconheceu a sinceridade daquele homem e lhe disse algo que poucos ouviram, principalmente poucos escribas. Jesus disse a ele, não estás longe do reino de Deus. E a gente poderia pensar que esse é um final feliz, que Jesus e o religioso entraram em um acordo e que a partir daí eles estavam pensando e agindo da mesma maneira. Mas não é este o caso. Porque quando Jesus diz a alguém, não estás longe do reino de Deus, tem uma notícia boa e tem uma notícia ruim. Não é fato? A notícia boa é que, olha, você não está longe. A notícia ruim é, olha, você ainda não está dentro. Você está perto, mas você não está dentro. Por que aquele homem não estava dentro do reino de Deus? Porque pela lei, pelos mandamentos, ninguém será salvo. É verdade que se amarmos a Deus sobre todas as coisas e se amarmos o próximo como a nós mesmos, estaremos cumprindo a vontade de Deus. Mas olha para mim, presta atenção. Você consegue fazer isso? O tempo todo?
sem falhar uma vezinha sequer. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 10. As coisas ficam complicadas para o nosso lado. Tiago, lá no finzinho da Bíblia. Ajuda aí quem não está conseguindo achar. Capítulo 2, versículo 10. O que está escrito aí? Eu vou ler. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. 613 mandamentos que são como as pedrinhas de um jogo de dominó. Quando um cai, derruba todos os outros. E é por isso que a Bíblia nos ensina que por bondade, correção, religiosidade, ninguém entrará no céu. Simplesmente porque ninguém consegue. Ninguém é bom o bastante. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e agora mais uma vez eu peço a você que abra a sua Bíblia. Vá até Efésios. Abra no capítulo 2. Leia os versos 8 e 9. E você descobrirá algo que vai contra tudo que você aprendeu quando você era pequenininho. Porque ali Deus diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando a gente é criança, a gente aprende que a salvação é pelas obras. Olha, se você for bonzinho, quando morrer você vai para o céu, mas se você for ruinzinho, quando morrer você vai para o inferno. E a gente ouviu isso, e isso faz parte do nosso imaginário, da nossa memória. Mas não é nada disso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, não vem das obras, porque pelas obras ninguém pode se justificar. Quem quebra um mandamento de Deus, quebrou toda a lei, que se espatifa como se fosse feita de cristal. Então aquele homem estava perto, mas ele não estava dentro. O que faltava para aquele homem? O que faltava para que aquele doutor da lei estivesse dentro do reino de Deus, tivesse o perdão dos seus pecados, tivesse o seu nome escrito no livro da vida, tivesse a certeza da sua salvação? O que faltava para aquele homem? Faltava-lhe o novo nascimento. Jesus falou sobre isso numa conversa com um outro doutor da lei, chamado Nicodemos. Me acompanhe novamente até o texto bíblico. João, capítulo 3. Que capítulo maravilhoso. Quantas verdades extraordinárias. João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. E eu vou ler e você, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia para conferir se de fato é assim. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Novamente nós temos aqui um religioso, sincero, que não quer colocar pegadinhas diante de Cristo, mas está desejoso de conhecer o caminho da salvação. E quando a pessoa com sinceridade quer saber, Deus com verdade responde. E diz, olha, você precisa nascer de novo. Nicodemos era um líder religioso. Era um dos principais dos judeus, era um fariseu, doutor da lei, observador dos mandamentos. Mas ele precisava nascer de novo. Cristo não disse isso para um bandido, Cristo não disse isso para um malfeitor, Cristo disse isso para um homem decente,
respeitável, admirado pela sua vida, você precisa nascer de novo, porque pelas obras da lei ninguém será salvo. É por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que ele, morrendo na cruz, pagasse o preço dos nossos pecados e conquistasse a nossa salvação. Ninguém compra um lugar no céu. Nós ganhamos a salvação quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. É necessário nascer de novo. E então eu preciso perguntar a você essa noite, em nome de Jesus: você já nasceu de novo? A que distância você está do reino de Deus? Tudo isso Jesus poderia ter dito àquele escriba, àquele doutor da lei, se tão somente o escriba lhe tivesse perguntado. Eu não sei você, mas se Jesus me dissesse: Marcelo, você não está longe do reino de Deus, eu diria: mestre, então o que me falta? Eu perguntaria a ele, afinal de contas, ficar de fora por pouco é tão ruim quanto ficar de fora por muito. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Lá em Marcos capítulo 12, no versículo 34, nós lemos que Jesus disse àquele homem: não estás longe do reino de Deus, e a história termina assim: e ninguém ousava mais interrogá-lo. Aquele homem poderia ter perguntado, mas não perguntou. Por que você acha que ele não perguntou? Talvez ele não perguntou porque achava que não precisava. Quem sabe ele não perguntou porque pensou: isso pode deixar para outro dia. Eu acho que ele não perguntou porque ele não queria saber. Alguma coisa ele tinha que fazer diferente do que ele estava fazendo. E ele não queria saber o que era, porque ele não queria mudar. Se Jesus me falar que para entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que tomar alguma decisão, eu tenho que confiar nele como o meu Redentor, talvez isso acarrete na perda da admiração da minha família, do meu cargo como fariseu. Talvez eu precise repensar algumas coisas, mudar algumas coisas. Certamente eu terei que confiar nele, apenas nele. Aquele homem não queria saber de mudanças. Para ele estava bom do jeito que estava. E eu não sei você, mas eu acho isso trágico. Eu fico apavorado com essa história. Porque é a história de um homem que chegou perto, mas a gente não sabe se ele chegou dentro. E por isso, há 3 lições que, extraindo do texto, eu quero deixar com você. A primeira lição é que Deus não está distante de nós. Castro Alves, no poema Vozes da África, assim inicia a sua poesia: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Aquele poeta tinha a sensação de que Deus estava muito longe. E talvez você tenha essa sensação também. Olha, você que ouve essa noite a palavra do Senhor, aqui, ou você que ouve a palavra do Senhor pela internet, talvez você ache que Deus está longe de você. Eu não sinto Deus, eu não vejo Deus, Deus está longe de mim. Eu quero dizer a você que isso não é verdade. Deus está perto de você. No livro de Atos, no capítulo 17, versículo 21, nós lemos que Deus criou os seres humanos para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de você. Não deixe o diabo plantar essa mentira na sua mente, no seu coração. Pastor, eu nunca acreditei em Deus.
Pastor, o senhor não sabe como tem sido a minha vida. Uma coisa eu sei, Deus não está longe de você. Às vezes você até pode ter dado as suas costas para Deus, mas Deus não deu as costas para você. Deus não desistiu de você. Deus ama você. E não importa por onde você foi, nem quão longe você foi, Deus está perto de você. A segunda verdade que nós podemos extrair desse texto, meus queridos irmãos e irmãs, para a nossa orientação, é que perto não é o bastante. É necessário estar dentro. Há uma passagem na Escritura, lá em Lucas capítulo 13, versículo 28, quando Jesus diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Jesus está falando com aquelas pessoas que rejeitaram a sua mensagem, e dizendo que no dia do juízo, aqueles que não entrarem no céu, vão chorar e ranger os dentes, vendo Abraão, Isaque, Jacó e os profetas assentados à mesa no reino dos céus, e eles lançados fora. Talvez o que Jesus esteja querendo nos ensinar com essa fala, é que alguns chegarão tão perto, mas tão perto, que terão a sensação de ouvir as músicas, os cânticos, as gargalhadas, as manifestações de alegria do outro lado da eternidade. Tão perto chegaram na sua jornada neste mundo. Há um hino do cantor cristão, o hino 237, que diz na sua letra: tão perto do reino, mas sem salvação, tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor, chegai-vos agora a Jesus Salvador. Tão perto que ouvis os remidos cantar, da graça de Cristo que os veio salvar, e ainda quereis no pecado viver, enquanto o perdão Deus vos quer conceder. Talvez o grande erro de muitas pessoas seja pensar que perto é o bastante. E às vezes, aquele que sabe que está longe, está mais perto de se converter, do que o que se acha perto e que com isso se contenta. A última lição que a gente tira desta passagem, dessa história, é que precisamos entregar o nosso coração a Jesus Cristo. Precisamos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, disse Jesus, não pode entrar no reino dos céus. Ninguém nasce salvo. Nós somos salvos quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Quem crer nele será salvo, diz-nos a palavra do Senhor. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, temos uma das expressões mais amorosas e tocantes de Deus em toda a Bíblia Sagrada. Vamos ler juntos? Está projetado aqui à frente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem disse isso? Jesus Cristo. Ele não está longe, mas ele não está dentro. Ele está batendo a porta. E ele promete que se você abrir, ele vai entrar. Mas é você quem precisa entregar a sua vida e o seu coração. Muitos anos atrás, eu me deparei com um folheto que me chamou a atenção pela sua capa. Esse folhetinho aí, eu fui procurar na internet, e essa era a capa do folheto, que me chamou a atenção pelo título, porque dizia:
errou o céu por 45 centímetros. Como assim? Aí eu fiquei curioso, eu quis ler o folheto. Errou o céu por 45 centímetros. E lendo o folheto, logo no começo, o autor dizia que essa é a distância entre o cérebro e o coração. Há muitas pessoas que não são salvas, porque entendem a mensagem do Evangelho, mas não tomam uma decisão ao lado de Cristo. É trágico. É trágico. Errar o céu por 45 centímetros. É a distância entre saber e fazer. Você sabe que só Jesus Cristo salva. Você sabe que precisa receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas você vai fazer isso? Essa é a questão. Eu queria passar um pedacinho de um filme, e logo depois nós vamos cantar e nós vamos orar. É um pedacinho do filme The Chosen, onde o encontro de Jesus com Nicodemos, aquele lá de João capítulo 3, é dramatizado. Eu queria que você prestasse atenção e em seguida a gente vai louvar a Deus e a gente vai orar ao Senhor. Siga-me. E o senhor verá mais. Seguir o senhor? Junte-se a mim e aos meus alunos. Em 2 dias vamos deixar Cafarnaum. Venha ver o reino que eu estou trazendo para este mundo. Mas eu não... O senhor tem uma posição no Sinédrio. Tem família. Já está em idade avançada. Eu entendo. Mas o meu convite ainda está aberto. Convite para o que exatamente? Para uma vida nômade? Para desistir de quem eu sou? É verdade. O senhor abriria mão de muito. Mas por outro lado ganharia uma coisa muito maior e mais duradoura. Esse é outro dos seus mistérios do nascer de novo? Talvez. Pense nisso. Pense com calma. Na manhã do 5º dia, nós partimos. E nos encontraremos junto ao poço no Distrito Sul, ao amanhecer. Todos chegaram? Sim, estamos todos aqui. Falta mais alguém? Você chegou tão perto. Essa última fala de Jesus é sofrida, com tanto sentimento. Você chegou tão perto. Ah, meu querido, minha querida, que Deus não diga isso de você. Não estás longe do reino de Deus, mas perto não é o bastante. Em Hebreus, capítulo 3, os versos 7 e 8, nós encontramos este apelo. Como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entregue a vida, abra a porta, receba Jesus como seu Senhor e Salvador, porque através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai e ao seu reino aqui e na eternidade.